Boa noite, fundamentadas, fundamentados. Esse é o Atenção aos Fundamentos, é o programa semanal que ajuda você a estar fundamentado dentro da terapia intensiva. Se você não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha, eu ajudo fisioterapeutas a dominarem a terapia intensiva e a entenderem um pouco melhor como é que funciona esse setor que muita gente tem medo, mas eu vou mostrar para vocês que é muito mais fácil entender de terapia intensiva do que realmente parece. O tema do nosso programa hoje, o nosso programa de número 25, é sobre PaO2 ideal. E eu vou falar para você por que você não deve utilizar a PaO2 ideal, beleza? Então, primeiro de tudo, vamos explicar o que é PaO2, né? Porque muita gente tem dúvida. Pega a gasometria e vê um monte de parâmetro ali e não sabe o que é o que. Então, a PaO2, ela nada mais é do que a pressão arterial de oxigênio. E quando a gente fala de gases, a gente fala assim, a pressão parcial de determinado gás, a gente está querendo dizer quantidade. Apertando a tecla SAP, eu estou querendo dizer a quantidade. Então, a PaO2, ela me fala o seguinte, a quantidade de oxigênio que eu tenho dissolvido no plasma. Então, isso dá uma ideia pra gente de como é que tá rolando essa difusão, saca? Lembra da difusão? A difusão é a passagem do oxigênio do ar alveolar pro sangue arterial. Então, se essa difusão estiver comprometida, eu vou ter uma quantidade menor de oxigênio ali naquele sangue. É isso que a gente quer entender. Esse é um dos motivos pelos quais a gente faz a gasometria arterial. Na gasometria a gente vai ver o pH, a gente vai ver a PaCO2, mas a gente vai ver também a PaO2, dentre outros parâmetros. Então, já para a gente começar a clarear o raciocínio, a PaO2 é o quanto de oxigênio eu tenho dissolvido ali naquele sangue, beleza? E aí você vai falar para mim assim, Beth, quanto mais oxigênio no sangue, melhor. E aí eu fico aqui, ó, agoniada com isso. Por quê? Não é isso, gente. Oxigênio não é chupeta. Quem é meu aluno já tá careca de saber. Não é quanto mais oxigênio, melhor. Por quê? Apesar de da PaO2 dizer pra gente o quanto de oxigênio tem ali dissolvido no plasma, essa não é a principal via de transporte de oxigênio para os tecidos, né? Vamos lembrar, lá nos tecidos é onde esse oxigênio efetivamente vai ser usado. Então, a gente faz a difusão para trazer o oxigênio do ar alveolar para o sangue arterial e no sangue arterial isso pegar o expresso para ir para o tecido para ser utilizado lá na respiração aeróbica, lembra? Quebra de glicose, cadeia respiratória. Eu sei que você lembra disso, mas se não lembra, não tem problema não, que a gente vai revisar. Então, a PaO2, ela diz sobre isso, mas ela não é a principal responsável por falar sobre a oxigenação dos tecidos. A principal via de transporte do oxigênio para o tecido, sabe quem é? A hemoglobina. Pensa no seguinte, é como se a hemoglobina fosse um ônibus, beleza? E o oxigênio fosse um menino baderneiro. Se o oxigênio ele for solto até o tecido, ele vai fazendo baderna até chegar ao tecido. Então, o que o organismo bolou de estratégia? Cara, eu preciso levar muito oxigênio para o tecido, porque o metabolismo lá é alto, né? Então, eu vou precisar de muito combustível. Mas como é que eu vou levar isso para o tecido se o oxigênio solto ele vai fazendo baderna no meio do caminho? Eu vou colocar ele dentro de um ônibus. Quem é esse ônibus? A hemoglobina. A hemoglobina que está lá dentro das nossas hemácias é a principal responsável por carregar o oxigênio. A grande parte do oxigênio que chega no tecido vai pela hemoglobina. Então, o PaO2 é importante? É necessária? É. Mas, para a gente entender se está faltando oxigênio ou não, a gente tem que olhar pela quantidade de hemoglobina que tem ligada ao oxigênio. E quem dá essa informação pra gente? A saturação arterial de oxigênio. Então, a saturação arterial, ela vai contar pra gente, ó, de 10 hemoglobinas que passaram por aqui, 9 estão ligadas ao oxigênio. Então, significa que eu tenho uma saturação de 90%. Então, ela vai dizer do total de hemoglobinas, quantas estão ligadas ao oxigênio. Então, vem aqui comigo. Eu sei que você já pegou o fio da meada. O que é mais importante? Eu ter uma PaO2 alta ou eu ter uma saturação alta? Porra, eu tenho uma saturação alta, né? Porque é o ônibus, significa que eu tô carregando muito mais oxigênio. Então, muitas vezes a gente fica preocupado, né, com a PaO2 ideal e esquece desse parâmetro que é a saturação. Então, como eu falei para vocês, a PaO2, ela transporta, ela diz, né, o quanto de oxigênio está indo dissolvido no plasma, e aí eu tenho um nível ótimo para isso acontecer, e a saturação de oxigênio me diz quanto desse oxigênio está dentro do ônibus.
ou seja, ligado à hemoglobina, tá? E aí, existe, né, um conceito, eu aprendi isso na faculdade, até algum tempinho atrás a gente utilizava muito isso. Existe o conceito da PaO2 ideal. Beth, quem é a PaO2 ideal? É aquela que eu vou casar? Não, a PaO2 ideal foi um conceito que a galera criou de relacionar a idade do indivíduo com a capacidade de difusão dele. Como assim? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a nossa capacidade de difusão, né? Por uma série de questões. Então, você vai diminuindo, em tese, o seu nível de referência de quantidade de oxigênio no plasma. Então, a PaO2, ela acaba ficando... Deixa eu ver se meu... Ah, tá ligado. A PaO2, ela acaba ficando meio que... à mercê dessas questões relacionadas ao envelhecimento. Então, a difusão fica menor, uma PaO2 esperada para a idade é menor. Tudo muito bem, tudo muito certo, se esse paciente não tivesse insuficiência respiratória, se esse paciente não tivesse uma pneumopatia, ou seja, uma doença ali do sistema respiratório, uma doença pulmonar. Então, considerar, né, esse conceito da PaO2 que leva em consideração apenas a idade, para a gente entender se essa pessoa está precisando de um oxigênio a mais ou não dá, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor por que isso não dá. Mas, Beth, se a PaO2 ideal não tem que ser o meu racional, eu vou me guiar pelo quê? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Então, como eu falei para vocês, muitas vezes a PaO2 acaba sendo utilizada como guia da oxigenoterapia. Às vezes o paciente está ali saturando 95%, 97% e está com uma PaO2 ideal de 70%. Se for uma pessoa de uns 40 anos, por exemplo, essa PaO2 estaria abaixo do ideal. Só que, cara, eu tenho quase todas as hemoglobinas ligadas ali ao oxigênio. Aumentar a suplementação não vai efetivamente aumentar muito a ligação da hemoglobina. E aí a gente precisaria discorrer um pouquinho sobre a curva de dissociação da hemoglobina, mas a gente não vai entrar nesse contexto por aqui hoje. Um outro dia a gente até fala sobre isso. Só que pensa no seguinte, quando eu tenho níveis de PaO2 até 60 milímetros de mercúrio, que é a unidade que a gente mede, né, a quantidade de oxigênio, quando eu tenho até 60 de PaO2, eu tenho ali uma saturação de hemoglobina em torno de 90 a 92. Isso já me dá uma oxigenação eficiente para os tecidos. A partir daí, conforme eu vou subindo a PaO2, o tanto de PaO2 que sobe com o tanto de saturação que sobe não é linear. Eu vou ter que subir muitão a PaO2 para subir um tiquinho de nada a saturação. E aí o que acontece? Nessa tentativa de corrigir a PaO2 ideal, você acaba fazendo uma coisa que a gente chama de hiperóxia. E a hiperóxia é um desastre para o organismo. Não vem com essa não de que quanto mais oxigênio melhor. Não, oxigênio mata. Oxigênio é remédio. O nosso corpo, ele tem estratégias, ele tem mecanismos de defesa para poder lidar contra a hipóxia. Ele tem lá um monte de estratégia, vai aumentar o débito cardíaco, vai aumentar a extração, vai fazer vasodilatação, um monte de mecanismos compensatórios para lidar com uma PaO2 mais baixa. Agora, sabe quantas estratégias a gente tem para lidar com a hiperóxia? Se você respondeu nenhuma, vai ganhar um aê! Porque nenhuma. Nosso corpo ele tem estratégia para lidar com a hipóxia, mas a hiperóxia, a gente não tem mecanismo de defesa. E aí, por que eu me preocupo sempre em falar tanto sobre isso? O oxigênio, ele não é um bolinho fofo. Ele não é uma coisinha engraçadinha, bonitinha. Ele não é. O oxigênio, ele é um lobo na pele do cordeiro. Sabe por quê? Você com certeza já viu esses comerciais de creme para idade. Com certeza. E aí você vai ver assim, porque tem um agente antioxidante. E será que tem alguma coisa a ver com oxigênio? Tem. Já ouviu falar em radicais livres? Pois é, tem a ver com oxigênio. Então, tudo isso vai provocando uma deterioração enorme. É por isso que eu dou sempre o exemplo do oxigênio ser um menino levado.
Eu tenho que deixar ele preso. Eu tenho que deixar ele ligado a alguma coisa. Se eu não deixar o oxigênio ocupado, ele vai fazer besteira. E aí a gente precisa entender que quando a gente faz o guia, né, da suplementação de oxigênio única e exclusivamente pela PaO2 ideal, a gente está correndo um grande risco de fazer hiperóxia. E se a gente faz hiperóxia, a emenda pode ficar pior do que o soneto, como diriam os antigos, né? Eu adoro um ditado popular, então a emenda pode ficar pior do que o soneto. Então a gente precisa ter bastante atenção com isso. E aí, o pessoal fica com aquela agonia, né? Ai, a saturação baixou. A saturação baixou, o paciente está hipoxêmico. Vamos tacar o negócio do O2zinho dele para dentro. Primeiro, olha só. Vamos combinar o seguinte: faixa alvo de oxigênio, né? O nosso alvo de oxigenação tem que ser o quê? Quem é aluno meu já tem isso medular, tem isso decorado. Entre 92 e 96. Tem uma pergunta aqui da Cláudia. A hiperóxia, dentre outras coisas, eleva pique. Também, Cláudia. É um dos múltiplos efeitos ruins da hiperóxia. Então, a gente vai sempre priorizar o seguinte, né? Já que a gente não vai se guiar pela PO2, qual tem que ser o nosso caminho, né? O que a gente tem que pensar? Eu tenho que pensar numa faixa terapêutica, eu tenho que pensar num objetivo. Quero 100%? Não quero 100%. O que eu quero? Eu quero ali uma faixa entre 92% e 96%. A gente já considera até acima de 92%. Então, o paciente está saturando 93% em ar ambiente, vou suplementar? Não. Paciente está saturando ali, 95%, 96%, vou suplementar? Não. Paciente é pneumopata, né? É um paciente que tem uma doença pulmonar prévia, é um paciente de DPOC, um paciente com fibrose, um paciente com uma fibrose cística, alguma doença pneumológica, né, de base. Para esse paciente, eu tolero até 89, 88 de saturação sem precisar suplementar. Sabe por quê, gente? Esses pacientes, eles operam com um mecanismo que a hipóxia favorece a respiração deles. Eles já estão tão saturados, né? O centro respiratório dele está tão saturado de CO2, porque, lembra, esses pacientes têm uma falha na ventilação. Então, ele convive com uma hipercapnia, ou seja, o nível de CO2 mais alto do que o basal. Então, lembra que a hipercapnia é o principal regulação, que faz o centro respiratório falar assim, cara, aumenta a ventilação que tá dando ruim. Se eu tenho isso o tempo todo alto, chega uma hora que o centro respiratório fala assim, não liga pra esse negócio de CO2 alto não, que isso aí é rebate falso. Isso aí, vive assim. E aí o corpo acaba criando mecanismos de compensação, com bicarbonato mais alto e tal. E aí o que vai regular esse paciente? Justamente a hipóxia. Por quê? Lembrando, a gente tem o principal receptor para aumentar a ventilação é o centro respiratório, né? São os receptores de CO2. E aí a gente tem o receptor aórtico e o carotídeo, que vão ser sensíveis ao oxigênio e também ao CO2 e ao bicarbonato, mas principalmente a questão do oxigênio. Então, quando o oxigênio baixa, esses pacientes eles têm um estímulo para respirar, então eles convivem, né? Os DPOCs, os pacientes com fibrose, os pacientes que têm uma pneumopatia crônica, eles convivem com níveis maiores de CO2, especialmente os pacientes DPOCs, com níveis maiores de CO2 e com níveis menores de oxigênio. Aí você pega e fala assim, não, vou botar aqui, PaO2 ideal para ele ventilar, vou botar oxigênio. Esse paciente ele vai deprimir a ventilação. Ele tende a diminuir o drive ventilatório dele, ele tende a reter ainda mais CO2, ele tende a ficar mais comprometido. Então, aquele sistema já está num ajuste ali. É claro, se essa hipoxemia for severa, o que a gente considera uma hipoxemia severa? Abaixo de 60, PaO2 abaixo de 60. Aí sim a gente vai suplementar, mas vai suplementar sempre com esse alvo, mantendo uma saturação para quem não tem doença pulmonar prévia, ali acima de 92, para quem tem doença pulmonar prévia, acima de 88, com uma PaO2 acima de 60.
E aí a PaO2 ideal nesse contexto, o que aconteceu com ela? Morreu, beleza? E aí, ó, acalma o teu coração também. Fica tranquilo, fica de boa, porque nem toda hipóxia ela é causada por falta de oxigênio. Como assim, Beth? Como nem toda hipóxia é causada por falta de oxigênio? O nome já diz, hipóxia, tá faltando oxigênio. Não tá não, bebê, presta atenção. A hipóxia que tá faltando oxigênio no sangue é a hipóxia hipoxêmica. Hipoxemia, tudo que tem mia tem relação com sangue, né? Então, a hipoxemia significa que os níveis relacionados ao oxigênio no sangue estão baixos. Agora, a hipóxia, eu tô falando que tá faltando oxigênio no tecido, ok? Duas coisas diferentes. Diego, já vou responder. Deixa eu responder logo, até que me deu um negócio aqui no coração. O Diego perguntou, e a PaO2 ajustada pelo cálculo da FiO2 desejada é capaz de ofertar um percentual de oxigênio mais próximo ao que o paciente precisa? Então, Diego, não. Sabe por quê? A PaO2 ajustada pelo cálculo da FiO2 desejada nada mais é do que uma regra de 3. E queria eu que as coisas fossem tão lineares assim. Na verdade, a gente vai buscar... Eu vou falar aqui como ajustar e como a gente tem que pensar com o paciente que está desaturando, que está com uma saturação baixa, tá? Mas a gente não faz essa fórmula essa regra de 3, né? Porque essa fórmula da FiO2 desejada é uma regra de 3. A PaO2 atual com a FiO2 ideal, a FiO2 desejada com a PaO2 desejada. E aí você multiplica cruzado para obter uma regra de 3, mas não é assim muito que as coisas acontecem na vida real, tá? Calma aí que eu vou te mostrar como é que funciona. Então, em relação aos tipos de hipóxia, né, que a gente estava falando, a hipóxia que a gente mais comumente trata, né, com a suplementação de oxigênio é a hipóxia hipoxêmica, ou seja, está faltando oxigênio no sangue, então a gente vai suplementar, mas nem mesmo essa a gente sempre precisa suplementar. Mas, Beth, quais os outros tipos de hipóxia que tem? Quer ver um tipo de hipóxia que é muito comum na terapia intensiva e a galera às vezes come bola? É a hipóxia por hipoperfusão. Como assim? Cara, presta atenção. Para ter oxigênio no sangue, o sangue precisa passar no pulmão, certo? Todo mundo comigo? Até aqui? Beleza. Se eu tenho o sangue passando pelo pulmão, eu tenho ali e não tem nenhum problema na difusão, vai acontecer a troca, beleza, vai. Agora, pensa no paciente que está com uma hipotensão. O paciente está com uma PAM lá, né, uma pressão arterial média ali de 52, né? A gente tem que preconizar uma PAM acima de 65. Uma pressão ali muito baixinha, né? O paciente está ali, ó, por 8/6 de pressão. Vai chegar sangue no pulmão, senhores? Não vai. Se não chega sangue no pulmão, como é que tem difusão? Se não tem difusão, como é que vai ter oxigênio no sangue? Me explica. Então, é uma hipóxia, né, tecidual que é causada não por falta por dificuldade no processo de difusão, mas por falta de perfusão. Lembra? A gente tem a tríade da vida. O que é a tríade da vida? A tríade da vida são os 3 pilares que fazem com que a gente consiga ter uma respiração eficiente. Então, a gente precisa de ventilação, a gente precisa de perfusão e a gente precisa de difusão. Ou seja, eu preciso ter ar entrando e saindo, eu preciso ter sangue na quantidade certa passando ali perto dos alvéolos e eu preciso ter uma difusão eficiente, que aí vai depender de alguns outros fatores. Então, às vezes, eu vou ter uma hipóxia que não vai adiantar eu suplementar. Por quê? O problema é que está faltando perfusão. A perfusão está ineficiente. Um outro tipo de hipóxia é a hipóxia quando eu tenho queda de hemoglobina. Às vezes eu tenho uma carência muito grande de hemoglobina, como acontece em alguns tipos de anemia. E aí, lembra do ônibus? Eu não tenho ônibus para carregar a galera para o tecido. E aí, eu faço sempre essa perguntinha e eu gosto de fazer no Instagram porque fica mais rápido para o pessoal responder, porque no YouTube tem um delayzinho, né? Se um paciente está anêmico, qual dos parâmetros estará alterado? Letra A, PaO2. Letra B, saturação de oxigênio. Letra C, os 2 parâmetros. Letra D, nenhum desses parâmetros. Responde para mim. A, B, C ou D? Vou repetir a pergunta.
Para um paciente anêmico, né, com baixa de hemoglobina, quais dos parâmetros vai estar alterado? PaO2, letra A. Letra B, saturação de oxigênio. Letra C, PaO2 e saturação. E letra D, nenhum dos parâmetros. Gente, pensa aqui comigo. Acabei de contar para vocês. A PaO2 é o quanto de oxigênio está dissolvido no plasma, certo? Isso tem a ver com a quantidade de hemoglobina? Não! A saturação significa que quanto do meu total de hemoglobinas está ligado ao oxigênio. Se eu tenho 10 hemoglobinas e as 10 estão ligadas no oxigênio, vai ser 100%. Se eu tenho uma hemoglobina e essa uma hemoglobina está ligada ao oxigênio, eu vou ter 100% de saturação. Então, a saturação também não vai estar alterada. Ou seja, é nenhuma das alternativas. Mas, Beth, pelo amor de Deus, o que vai estar alterado? Vai estar alterado o conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio é uma fórmula que leva em consideração o quanto de PaO2 você tem, ou seja, o quanto de oxigênio você tem dissolvido no plasma, qual a saturação de oxigênio você tem e ela leva em consideração a quantidade de hemoglobina. Então, você vai ter que pegar lá o hemograma do seu paciente e ver lá quanto está a hemoglobina dele para colocar na fórmula. E aí, você tem aquele valor para entender se está faltando oxigênio no tecido por conta dessa baixa de hemoglobina. Sacou? Então, não vai dar esse mole de chegar e falar assim, o paciente está desaturando porque está anêmico. Ó, se for meu aluno, eu puxo as orelhas. Tá? Não passa essa vergonha, não. Então, nem no crédito, nem no débito. Então, se o paciente tiver com uma baixa de hemácias, né, com uma baixa de hemoglobina, o que vai acontecer? O que vai estar alterado é a quantidade de oxigênio que chega no tecido. Não é a PaO2, não é a saturação arterial de oxigênio, beleza? Guarda isso daí para a vida. E uma outra causa de hipóxia, também muito importante, pode ser a hiperdistensão. Beth, como assim hiperdistensão? A hiperdistensão não entra naquelas causas típicas, né? A hiperdistensão ela vai causar hipoxemia. Por quê? Ela vai prejudicar o mecanismo de difusão. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, tá? Então, entendeu? Nem sempre a gente vai precisar suplementar o oxigênio. A gente precisa entender, tem hipóxia? Tá rolando hipóxia? Show, tá rolando hipóxia, já entendi. Vamos ver aonde é a causa? Para a gente entender se a gente suplementa ou não. E aí, a gente já falou como a gente vai ajustar. E aí, eu queria fazer um combinado com vocês. Um combinado aqui, ó, do fundo do coração, da Tia Beth, para vocês que estão assistindo essa live no dia de hoje, dia 10 de janeiro, às 20h29. E para a galera que vai assistir depois gravada. Presta atenção. Se você receber um paciente, ou se você passar para avaliar um paciente na terapia intensiva, e falarem para você assim, coloquei aqui, ó, doutora, coloquei um catéter de oxigênio, porque o paciente está cansadinho, né? Aí ele fica mais relaxado. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente só vai suplementar esse paciente quando ele estiver desaturando. Quando ele estiver com uma saturação mais baixa do que aquele alvo que a gente combinou, ok? Beth, mas o paciente está relatando dispneia. Se não está desaturando, não tem catéter de O2. Catéter de O2 é para quem precisa. É um recurso valiosíssimo, mas é remédio. Pensa nisso, é remédio. Tem que utilizar com indicação, com dose, já pensando quando é que você vai tirar, ok? Então, nada de oxigênio para paciente cansadinho. Oxigênio não é chupeta, oxigênio não é inofensivo, pensa nisso. Mas é só dorlitrinho. Dorlitrinho faz 300 de PaO2. E aí 300 de PaO2, sabe o que vai ter de efeito para esse paciente? Vai ter fibrose pulmonar, redução da clearance mucociliar, ou seja, daquela limpeza que o próprio sistema respiratório faz ali com o muco e com os cílios batendo para tirar as impurezas, isso vai ficar prejudicado. Se isso fica prejudicado, você tem um ressecamento ali naquela região e uma maior chance de infecção. Você tem atelectasia de absorção, porque o corpo fala assim, o corpo é muito inteligente. Ele fala assim, não vou deixar aqui no uso nada que não esteja tendo alguma função. Então ele vê assim, tem oxigênio pra caramba, o que eu vou fazer com a alvéola? Fecho. Por quê? O oxigênio, ele ainda tem a questão de que ele é completamente absorvível. Quanto mais oxigênio, menos nitrogênio eu coloco dentro do alvéolo. Mas isso é um papo que vocês ainda não estão preparados nessa aula. A gente vai conversar sobre isso numa outra oportunidade, tá? Então, isso eu falei alguns poucos efeitos.
a gente tem alteração na pressão arterial, alteração na função renal, a gente tem alteração no sistema nervoso, como a Cláudia bem colocou, com a alteração da PIC, a gente tem alteração na função cardíaca. Então, não é só, botar aqui um oxigêniozinho. A Janaína tá falando que fazer uma gasometria enquanto estiver com suporte de O2, então faz a diferença na PO2? Com certeza. Com certeza. Se você fizer uma gasometria e estiver suplementando, você nem pode considerar a PF. Porque, Beth, mas eu aprendi que é assim, ó, para cada litro de suplementação, a gente multiplica por 3. Então, assim, ó, aprendi que, você tá com 2 litros, eu vou 21, e aí vou pegar 3 vezes 2, 6, tá com 27 FO2. Isso não funciona. Essa fórmula já caiu em desuso há muito, muito tempo. Não seja um fisioterapeuta ultrapassado que usa essas coisas que a dinossaurice, que a galera da ciência já provou, que os artigos novos já provaram que não tem fundamento. Então, Janaína, tem interferência sim. Quando você for coletar a gasometria, precisa colocar no momento da coleta quanto o paciente estava de oxigênio, para você ter ideia se essa PO2 tinha relação com a suplementação ou não, tá? A Ana Paula tá falando aqui que tem muita gente no hospital que não vê dessa forma. Por qualquer coisa, instala o oxigênio. Exatamente. Isso é uma briga eterna da fisioterapia. Por isso que eu já abri a live dizendo que o oxigênio é um dos assuntos que mais dá treta dentro do hospital. Seja na terapia intensiva, seja na enfermaria, seja na emergência. É treta na certa. Aí aquela briga que às vezes fica, você vai lá, tira o catéter, aí volta o paciente tá com 5 litros no catéter. Isso quando não tá na máscara. Eu canso de receber paciente assim, ó, com máscara reservatório a 13 litros. Aí eu recebo o paciente, admito o paciente, tranquilizo o paciente e deixo o paciente ambiente depois. Né? Será que tá um pouquinho de oxigênio a mais? Um bocadinho? Será? Então, não dá, isso não passa em branco, sabe? Isso tem efeitos para o paciente. E uma das coisas que a gente viu muito com o Covid, além da própria alteração fisiopatológica do Covid gerar uma fibrose, você tinha uma fibrose acentuada por mecanismos como suplementação de oxigênio mal feita e ventilação não invasiva mal utilizada. Então, são coisas que a gente tem que ficar de olho. A gente não vai falar sobre ventilação não invasiva hoje, mas já que a gente está no tema do oxigênio, acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, tá? E aí, ó, pensa no seguinte, tá? Pra gente começar a caminhar para o fim, eu abrir para vocês para pergunta. Antes de ajustar a FO2 quando o paciente está desaturando. Porque é assim, né? Caiu 2 pontinhos da saturação, o que a gente escuta? Ô, físio, paciente do leito 5 tá desaturando. Aí tu vai igual um safado lá, ver o que tá acontecendo. Conta pra mim, de quantas vezes você vai lá, quantas efetivamente você precisa fazer alguma coisa que não seja colocar o oxímetro no dedo do paciente. Conta. Porque na maioria das vezes é isso, né? E todo mundo chama a gente, tá? Médico, enfermeiro, o estagiário, o técnico de enfermagem, o fonoaudiólogo, qualquer um chama a gente. Desaturou, chama a fisioterapia. Não se dá o trabalho, Jesus, de olhar para ver se o oxímetro tá no dedo. Então, primeira coisa, o paciente está desaturando, vê se o oxímetro tá bem posicionado. E olha a curva. Por quê? Não basta só estar mostrando o númerozinho, tem que ter uma curva ampla, uma curva regular, uma curva que esteja batendo com a curva do eletrocardiograma. Lembra? No monitor lá multiparamétrico que fica em cima do leito do paciente, tem a curva do eletro, ou seja, aquela curva que marca a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco, vem a saturação, vem a PAM e em algumas você tem a capnografia, né? Então, independente do paciente estar em ventilação mecânica, em ar ambiente, em suplementação de oxigênio, em VNI, ele vai estar monitorizado ali com essas informações. Então, você vai pegar e vai olhar. Cara, tá desaturando? Deixa eu ver se a curva tá regular, se a curva tá ampla. Por quê? Muda o dedo, gente. Muda o dedo e não precisa se fiar só nos dedos da mão. Às vezes o paciente tem uma perfusão melhor no dedo do pé. De vez em quando a gente coloca no dedo do pé.
Às vezes o paciente não tem o dedo da mão, acontece. Aí você vai botar no pé. Então, você tem que colocar em algum lugar em que a curva seja ampla, que a curva tenha uma regularidade, e aí a gente dá sempre uns bizus, né? Tem o índice de perfusão lá pra gente olhar, mas isso acaba variando um pouquinho de monitor para monitor. Mas vê se a frequência cardíaca tá batendo com a frequência cardíaca que tá aparecendo no oxímetro. Isso é o primeiro detalhe, né? Outra coisa, olhar se tem uma amplitude da curva. O paciente está com uma boa pressão, né? Uma pressão arterial. Cara, a curva tem que ser ampla, né? A curva, quando eu falo ampla, eu falo grande, grande mesmo. Vai aparecer, sobe, desce, bem marcada. Então aí você pode confiar nessa saturação, tá? Não, Beth, tá ok. Pô, tá show. Não realmente o paciente está desaturando. Se o paciente tiver ventilação, o que você vai ver? Tem alguma coisa prejudicando a ventilação dele? E quando a gente fala de prejudicando, eu falo vazamento, secreção, alguma coisa desconectada, né? Que também é um vazamento. A gente tem que olhar isso. Por quê? Às vezes o paciente só tá cheio de secreção, como a Janaína aí bem colocou, paciente nadando em secreção. Então, é uma possibilidade que a gente precisa avaliar, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Então, não, tá ventilando, beleza, não tem nada aqui impedindo que o ar entre, não tem nenhum vazamento. Vamos fazer como os egípcios faziam? Botar um negócio do esteto no ouvido e auscultar o paciente? Então, vamos auscultar. O que tem ali? Beth, estou escutando um sibilo. Cara, o paciente está fazendo broncoespasmo. O que é o broncoespasmo? A gente tem um espasmo da musculatura lisa, ou seja, o bronco faz isso, ó, fecha. Ou então ele diminui muito a luz. O que isso acarreta? Tá entrando menos ar. Se tá entrando menos ar, tá chegando menos ar no alvéolo. Se tá chegando menos ar no alvéolo, eu tô trocando menos. Então, o que eu preciso fazer? Reverter o broncoespasmo. E aí, a gente tem que ser o quê? Fazer as coisas de uma maneira inteligente. Enquanto você reverte o broncoespasmo, você aumenta um pouco a FO2 que você está dando para o paciente, né? Até você resolver ali aquela treta. Mas não é só aumentar a FO2. O que a galera faz? Pega e larga o dedo lá na FO2. Fica com o dedo coçando. Vai lá, aumenta a FO2, aumenta a quantidade de oxigênio que o paciente está recebendo e acha que isso por si só vai resolver o problema. Amigo, se for broncoespasmo, vai ser tão eficiente quanto mais casclete. Vai aumentar a saturação, mas o paciente vai continuar sem ventilar. Então, você precisa resolver o broncoespasmo. Conversar com a equipe médica, ver o que vai entrar de medicação, porque tem que ser uma medicação para entrar ali. Então, vai entrar um broncodilatador, dependendo do caso, vai entrar um sulfato de magnésio, vai entrar um corticoide, vai entrar adrenalina, enfim, vai ver o que vai fazer de nebulização para o paciente, o que vai fazer de puff, porque às vezes não tem uma variedade de medicações por puff, né? Que é aquele dosímetrozinho que o paciente faz na boca, né? Às vezes não tem aquilo em determinadas medicações e só tem a disponibilidade de fazer nebulização. Então, vai fazer nebulização mesmo. Então, vai ver o que é possível fazer, tá? Então, precisa reverter o broncoespasmo. Mas aí, enquanto você reverte esse broncoespasmo, você tenta melhorar essa ventilação. A gente vai falar aí mais pra frente, tem na programação da gente fazer uma aula só sobre ventilação com paciente com broncoespasmo, né? Principalmente paciente asmático. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é o tema da nossa aula hoje. Agora, o broncoespasmo, como ele limita a ventilação, como está entrando menos ar, com certeza você vai ter uma queda da saturação, tá? Então, precisa reverter o broncoespasmo. Vê se a pressão desse paciente está ok, né? Porque às vezes o paciente está desaturando porque ele está hipotenso. E é raro, mas acontece com frequência, chamarem a gente porque o paciente está desaturando, mas não chamarem o restante da equipe porque o paciente está hipotenso para realizar alguma conduta, né? E verificar se há hiperdistensão. A hiperdistensão é uma das coisas que é bem frequente da galera comer bola na saturação e também na hipercapnia, achando que vou aumentar o suporte. Aí vai lá, taca o dedo na PIP, taca o dedo no volume corrente, taca o dedo na pressão expiratória, quando na verdade a pressão que está colocando ali dentro está sendo muito maior do que o alvéolo suporta. E aí o que acontece? Essa pressão grande demais interrompe o fluxo sanguíneo e aí eu tenho ventilação? Tenho. Ventilação pra caramba. Tenho perfusão? Não. Por quê? Porque eu interrompi o fluxo de sangue. E aí
Esse assunto a gente vai deixar para a próxima aula. Na semana que vem a gente vai falar exatamente sobre hiperdistensão e como é que a gente pode entender isso melhor para não cometer esse erro dentro da terapia intensiva. O Diego citou aqui o Aerolim como medicação, é uma das medicações que a gente faz quando esse paciente está com broncoespasmo mesmo. E muito poucas pessoas sabem fazer a medicação por puff, tá? É uma das coisas que a gente precisa revisar. Tô pensando aí da gente gravar um videozinho ensinando como é que faz, porque muitas vezes o pessoal come muita bola com isso e acha que tá fazendo a medicação e a medicação não tá saindo nem entrando no nariz do paciente, que dirá chegando lá no brônquio. A Verônica aqui falou sobre extremidades frias, também é uma coisa que acontece bastante. E isso vai refletir na qualidade da onda, né, da curva que a gente vai ver lá da oximetria. Então, sempre que possível, né? Tá com extremidades frias, significa que tá com uma perfusão ruim. O que a gente pode fazer para melhorar essa perfusão? Uma das coisas que a galera da enfermagem faz muito, que é muito legal, é o aquecimento de extremidades, né? Porque ajuda a deixar a mão mais quentinha, então eu tenho mais fluxo de sangue, eu consigo ter uma leitura melhor do oxímetro. Então, isso é também interessante. Mas isso já me reflete sobre a perfusão periférica. E aí a gente vê a galera comendo bola, não avaliando a perfusão periférica. Lembra que a gente faz assim, ó, aperta o dedinho do paciente e aí vê quanto tempo demora para poder restabelecer a cor. Menos do que 2 segundos significa uma perfusão lentificada. Então, a gente precisa ficar atento a isso também, tá? Mas a cola mesmo do monitor já mostra pra gente se essa perfusão tá adequada ou não. Aí a Cláudia falando que avalia sempre. Tem que avaliar, faz parte. Enrola nas cobertas, às vezes eles fazem umas luvinhas, né? Coloca atadura, coloca algodão ortopédico. Tem uma série de estratégias que o pessoal da enfermagem... O pessoal da enfermagem é ninja, né? Aí eles fazem umas estruturas bem legais para poder fazer esse aquecimento de extremidades. Tinha uma galera que usava a luvinha com água morna também, que é uma alternativa, né? Gente, por hoje a gente termina por aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre hiperdistensão, falar sobre hiperdistensão da ventilação mecânica, como é que tem muita gente que dá mole com uma série de coisas. Eu vou trazer uns exemplos de casos clínicos para explicar para vocês que se vocês tivessem ventilado esses pacientes só pela gasometria e tivessem esquecido completamente da hiperdistensão, iam comer muita bola e iam fazer com que o paciente piorasse cada vez mais. Então fica ligado, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Também, né, se o Mercúrio retrógrado não zoar o meu plantão, também pelo YouTube, pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso e ajudar vocês a se tornarem referências dentro da terapia intensiva. Um beijo grande, uma semana super especial para todos nós e, ó, não esquece, atenção, atenção, atenção aos fundamentos. Beijão!